Primeira vez que eu estive aqui com vocês, nós estudamos João capítulo 15 sobre a frutificação. A segunda vez que eu estive com vocês, a gente estudou João 14. Foi naquela sexta-noite, no dia 10 de abril, foi depois do evento do PG. O evento foi dia 4, a gente esteve aqui no dia 10. E hoje nós vamos estudar João 13. Foi o 15, foi o 14 e agora é o 13. No Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos meditar em alguns pontos importantes dessa passagem, que Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos pedir a orientação de Deus mais uma vez. Senhor Deus eterno, muito obrigado. Estamos com a tua palavra aberta aqui nas nossas mãos. Espírito Santo, continue conosco. Nós pedimos, Senhor, que a gente possa ouvir a tua voz. A figura humana venha se apagar e o teu poder venha sobressair. Nós oramos, clamando em nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 1 em diante, a gente vai lendo e vai parando, viu? Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A gente para aqui, primeira lição espiritual. Jesus nos amará até o fim, amém? Aí eu pergunto, qual o fim? Jesus vai amar a gente até o fim. A pergunta que eu faço é, qual o fim? Porque no nosso contexto pode existir dois tipos de fim. O primeiro fim é o nosso, o dia que a gente der o último suspiro aqui na terra. Se Jesus não tiver voltado ainda, muitos de nós vai ter que descer no caixão. E a promessa da Bíblia aqui é que Jesus vai nos amar até o fim. Agora também pode existir outro fim, é a volta de Jesus, o fim aqui do mundo. E se nós estivermos vivos, nós não passaremos pela morte. Jesus vai voltar e Ele vai nos amar até o fim da mesma maneira. Porque se não for o nosso fim, ou se não for o fim do mundo, não vai ter mais fim, porque o resto vai ser a eternidade. Jesus vai nos amar até o fim. Eu queria levar você a refletir por um instante. O fim do mundo, alguém sabe quando é o fim do mundo? Não, né? A volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. E o seu fim, você sabe qual é? Você sabe qual vai ser o dia do último suspiro seu aqui na terra? Você conhece? É interessante que a gente tem que se preparar para uma coisa que a gente não sabe quando vai ser. A gente tem que estar preparado. Jesus nos ama até o fim. Se for o fim do mundo, se for o nosso. Se for o nosso, a pergunta é quando vai ser? E pode parecer uma maneira negativista de ver a vida, mas não sei se você vai concordar, mas a cada dia que passa nós não estamos vivendo. A cada dia que passa a gente está morrendo. É só olhar para os cabelos brancos aparecendo, é só olhar para a gravidade puxando o teu corpo para baixo, é só olhar para a saúde que você tem hoje e a saúde que você tinha quando tinha 15 anos de idade. À medida que o tempo está passando, a gente está se acabando, a gente não está vivendo, a gente está morrendo. Pastor, que mensagem pessimista é essa? No sábado de manhã de mordomia? É realidade. Quantos anos você tem? Falou aqui na sua cabeça a sua idade? Sou obrigado a te dizer que você não tem. Aí você diz, quer saber mais do que eu? Você não tem a idade que você disse que tem. Sabe por quê? Porque esses anos já passaram. Você não tem mais. Você teve. Eu vou completar 40 agora em dezembro. Eu tenho 40? Tenho não. Eu tive. Já foi. A pergunta é quanto eu tenho daqui para frente? Quanto você tem daqui para frente? Alguém sabe dizer? Então você não tem 25, você não tem 32, você não tem 58, você já teve. O que importa é daqui para frente quanto você vai ter. Independente do tanto
de tempo que nos resta aqui nessa terra. Jesus vai nos amar até o fim. Amém? Essa é a primeira lição. Vamos continuar. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, e aqui a gente para de novo. O diabo colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente faz uma reflexão. O inimigo tenta colocar na nossa vida e no nosso coração para a gente trair Jesus. Tenta ou não tenta? O que ele mais tem prazer em fazer é colocar no meio do teu coração um desejo grande de trair a Jesus Cristo. E olha que ele tem uma caixa de ferramentas, viu, para isso? Ele abre a caixa de ferramentas, ele tem várias opções do que fazer para fazer com que o nosso coração tenha o desejo de trair a Jesus Cristo. Como é que a gente pode trair Jesus? Talvez você diga, pastor, jamais vou me negar, eu vou abandonar Jesus por 30 moedas de prata, jamais. Meu pai está afastado da igreja, está tentando voltar, não consegue pelo vício do cigarro. E um dia eu conversando com ele falando, se lastimando de como o mundo está cruel. E ele com o cigarro na mão, acendeu o cigarro e ele olhou para mim e disse assim: se eu chegasse no céu, eu ia ter conversa séria com ela. Eu disse: é mesmo, pai? Por quê? Olha, ela comeu a fruta, como é que a gente está a situação do mundo hoje? Aí eu disse: o senhor acha que ela foi errada em trair a confiança de Deus por uma fruta? Aí ele disse: é claro, era só ela dizer não. Eu disse: o senhor consegue dizer não para um cigarro? É menor do que a fruta que tem na sua mão. É menor do que a fruta que estava na mão dela, do seu cigarro aí. E o senhor não consegue dizer não. Quando a gente abre o olho de manhã, acorda, o celular despertou. O celular despertou, a gente pega o celular, tem duas opções: desligar o alarme e soltar o celular e ter um encontro com Deus. Segunda opção, a gente pega o celular, desliga o alarme, já está com ele na mão, vou dar uma olhadinha aqui o que é que tem no WhatsApp. Entrei no grupo da igreja, aí vem o Espírito Santo, ei, celular, e eu aqui. Não, Espírito Santo, estou vendo as coisas da igreja, é do grupo da igreja. Olha, versículo lindo que o irmão postou. Ó, aqui tem um link do Instagram, de um vídeo motivacional cristão, vou dar uma olhada. Clicou no vídeo, abriu o vídeo. Quanto tempo dura o vídeo? 40 segundos. Você foi edificado com aquilo ali? Foi. Só que o teu dedo tem vida própria. E quando termina o vídeo, o dedo começa a subir assim para cima. Quando você pensa que não, já passou 20, 30 minutos ali no Reels do Instagram. Aí você olha para o relógio e diz: sabe o quê? Estou atrasado. Aí você faz uma reza. Seu Deus, muito obrigado pela noite de descanso. Começou o dia, em nome de Jesus, amém. Aí sai. Pronto, estou em comunhão com Deus. Fiz minha oração, vou sair. O inimigo tenta tirar a nossa vida espiritual. O inimigo tenta nos derrubar. Ele tenta fazer de tudo com que a gente traia a Jesus Cristo. Eu não tenho celular. Meu celular quebrou. E eu não vou fazer plano de ter outro. Como é que eu me comunico com os irmãos? Eu peguei isso aqui, coloquei um chip aqui dentro e está aqui o WhatsApp. Isso aqui dá um trabalho grande, andar com isso aqui para cima e para baixo. Então eu não ando. Eu separei 3 ou 4 momentos durante o dia para responder mensagem do WhatsApp. Porque eu não quero nada na minha mão que venha me atrapalhar de eu estar em dia com Deus. Eu estou dizendo que ter celular é pecado com isso? Claro que não. Isso aqui é uma decisão minha, particular. Vou comprar um celular? Vou, para minha esposa. Para mim não. Vou continuar com isso aqui? Tá, excelente. Pega um pouco aqui. E o momento aproveito para leitura, para oração, para estudo, para montar a pregação. O inimigo vai tentar nos trair. O inimigo vai tentar com que a gente traia o coração de Jesus. Sempre. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Que a gente pare de novo. Eu gostaria que você entendesse, através desse versículo, como ficou a aparência das pessoas normais da sociedade, até a pessoa com pouca posse, ela se vestia desse jeito, até dentro de casa. E a Bíblia fala aqui que nesse momento, o que foi que Jesus fez nesse momento? Ele tirou a parte de cima, a capa, ele ficou só com a parte de baixo.
E aqui diz que ele cingiu-se, e nem pela classe mais baixa. O serviço que Jesus ia fazer agora, ele era realizado pelo escravo e era realizado também pelo empregado. Vou já explicar a diferença dos dois. Em outras palavras, quando os discípulos olharam para Jesus e viram ele daquele jeito, eles estavam vendo um empregado, eles estavam vendo um escravo, um diarista. Ali Jesus se despiu da roupa para mostrar para os discípulos o que era servir de verdade. Isso aqui não passa de uma ilustração do que Jesus já tinha feito antes, deixado o trono de glória, coroa celestial, a adoração dos anjos, para encarnar no corpo humano pecador, sujeito à doença, à tristeza, à fragilidade. Os discípulos olharam para aquilo ali e talvez alguns deles tenham entendido. Ele fez mais quando desceu do céu, encarnou no corpo humano pecador. E agora Jesus estava lá, vestido como um escravo, vestido como um empregado. E o desenrolar da história traz mais lições para nós. Aqui no versículo 5, quando diz assim, em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. É interessante a gente refletir nisso aqui, porque mesmo nas casas de classe baixa, quem fazia esse tipo de trabalho eram os servos e os empregados. Qual é a diferença? Os servos eram aqueles que eram considerados como membros da família. Eles viviam dentro da casa. Apesar de eles não serem membros da família, mas eles tinham confiança. Muitos deles educavam as crianças pequenas dos casais. E os empregados? Os empregados eram aqueles diaristas. Os empregados eram aqueles contratados para fazer tarefa que nem o servo queria fazer. E na grande maioria das vezes, quando alguém entrava na casa de outra pessoa, nos tempos de Jesus, vindo da rua, com a sandália e os pés tudo empoeirado, antes de comer, a pessoa se sentava e vinha, muitas vezes não o servo, quem vinha era o empregado, o diarista, chamado de escravo. Era esse que vinha e se abaixava para lavar os pés do convidado. E agora Jesus, despido, vestido como um empregado, ele se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Não sei se você consegue imaginar o choque na cabeça dos discípulos, vendo aquela cena, Jesus vestido daquela maneira, fazendo um serviço que nem eles tinham coragem de fazer. Aí vem Pedro. Quando Jesus começa a lavar os pés, versículo 6 conta a reação de Pedro. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, olha o que Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aqui a gente para, sabe por quê? Porque Pedro disse isso, porque o mundo vai na contramão da humildade. Porque na trilha que o mundo segue, a valorização é pela posse financeira. Na trilha do que o mundo segue, a valorização é pela posição social. Então o mundo lá fora vai te valorizar se você tiver. O mundo lá fora vai te valorizar se você tiver um cargo público, ou tiver um concurso de alto patamar, ou se você fizer parte do corpo político da cidade, ou se o seu nome for falado na cidade inteira, aí o mundo lá fora vai te valorizar. Mas o que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos e para nós, os discípulos de hoje, é totalmente diferente. A valorização no reino dos céus não é por quem tem. Valorização no reino dos céus não é pela cor da pele, não é pela quantidade de dinheiro na conta bancária. A valorização no reino dos céus é pela disponibilidade que você tem de servir o próximo. Porque todas as vezes que você se abaixa para servir, você se parece com Jesus Cristo. Já parou para pensar? Todas as vezes que você está aqui no seu patamar, você desce e vai lá ajudar, servir alguém que está precisando, você ali está se assemelhando a Jesus Cristo.
O que mais a gente deseja é ser semelhante a Jesus. Aí Jesus retrucou. Jesus falou para Pedro, ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus estava dizendo assim para Pedro: olha Pedro, sem humildade com os homens e humilhação perante o céu, você não vai ter parte comigo. E ali Pedro entendeu. Pedro entendeu que se Jesus não lavasse os pés dele, ele não ia ter parte com o reino de Deus. E aí Pedro disse no versículo 9: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, quando não é 8, não, 800. Ele vai de 80. Quando não é 8, Pedro é 800. Ele disse: não, o senhor vai lavar meus pés. Ei, olha o jeito que o senhor está aí. Não, homem, se ajeite. Não, lavar meus pés. Não vou deixar não, isso é coisa de escravo. Não vai lavar meus pés. Jesus: se eu não te lavar, tu não vai ter parte comigo. Vai querer ter parte comigo? Aí Pedro instalou a luz na cabeça dele e disse: Senhor, não mereço. Eu não preciso só dos meus pés lavados, porque eu estou todo sujo. Eu sou impuro. Perante ti, eu sou impuro. Lava logo tudo. Aí Jesus disse para ele no versículo 10: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. A gente encerra aqui no versículo 12, no 12 e o 13. Depois de ele ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei um exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E aqui a gente tira 4 lições do lava-pés de Jesus, tá? Primeiro, Jesus veio para servir, não para ser servido. E nós gostamos de ser servido, não gostamos? Quem não gosta de ser servido? É gostoso demais. E olha, quando eu dou um espirro em casa, eu já me deito. Eu começo logo a gemer, porque eu sei que tem 3 mulheres lá em casa. Eu dou um espirro, o que foi? Minha cabeça está latejando. Aí uma vem: que água, pai? Pega minha água, pai. Aí vem outra e bota um pano que traz na minha cabeça e eu fico lá. A gente gosta, prazer do ser humano de ser servido. Agora, servir, quando alguém me liga 1h da manhã pedindo para você socorrer na pista, meu carro quebrou não, graças a Deus. Estava vindo na CE 040, vindo de Aracati de noite, já era perto de 10, já era mais de 10. Um rapaz com o carro quebrado, família, bebezinha, ele desesperado, 19 anos de idade, com a mão na cabeça. Está escuro, vai chover, não sei o que é que eu faço. A gente ligou para 5 reboques, 5. Nenhum foi lá ajudar, nenhum, 5. Um em Beberibe, outro em Cascavel, 3 em Aracati, nenhum foi. Nem o rapaz prometendo dinheiro, muito dinheiro. Ele: não, hora dessa eu não saio de casa não. A disponibilidade de servir acabou. Outra lição espiritual: nós devemos mostrar aos outros o mesmo amor que Jesus nos mostrou. Outra lição: Jesus compreendia quem ele era e para que ele veio ao mundo, e a gente tem essa compreensão. E essa última aqui, para a gente encerrar: negar que alguém te sirva é orgulho. Quando você está precisando de algo e vem alguém te servir, você diz não, mesmo precisando, o nome disso é orgulho. E vocês estão olhando para uma das pessoas mais orgulhosas que já pisou na terra, porque Deus me mudou, amém? Deus permitiu que eu me quebrasse todo e ficar só os cacos, para me aprender a deixar de ser orgulhoso e receber ajuda. Antes da gente orar para a liberação para o lava-pés, vou terminar com essa história. Eu cheguei perto de ser preso no meu 2º ano de ministério. A Polícia Federal estava me investigando. Como foi que aconteceu? Eu batizei um desbravador na igreja central do meu 1º distrito. Esse desbravador a família não era adventista. A mãe tinha abandonado. Ele estava crescendo com um irmão com problema mental.
E o pai dele com problema de droga e outro vício. Ele estava crescendo nesse ambiente. E aí eu batizei essa criança aqui no tanque e tiraram uma foto. Essa criança, um adolescente de 12 anos de idade, ele pegou a foto do batismo, ele colocou como a foto dele do perfil do WhatsApp. Quem conversava com ele via eu batizando ele. Alguém pegou o telefone dessa criança, começou a fazer ligações para outras adolescentes no Paraná. Um adolescente de uns 13, 14 anos atendeu a chamada de vídeo. Esse homem maior de idade que pegou o celular dessa criança mostrou as partes íntimas para essa adolescente. A tia dessa adolescente ia passando na hora, quando ela viu a chamada de vídeo, ela, deixa eu ver quem é, e olhou aquela cena, ela, meu Deus, desligou. Quando ela desligou, ela pensou, vou ver quem está ligando para minha sobrinha, e mostrando as partes íntimas para ela. Quando a mulher abriu o WhatsApp, quem era o adulto que estava na foto? Eu. Ela disse, já sei, é um pastor pedófilo. Nesse dia eu estava em cima da serra com a equipe distrital de Mordombica. Eu estava sem comunicação, zona rural em cima da serra, o dia inteiro. Essa mulher começou a me investigar quem eu era. E ela descobriu o Instagram do clube de desbravadores da igreja. E quando ela abriu o Instagram, ela começou a olhar as fotos. Ela viu eu lá com os meninos, com as crianças, passando instrução, vestidura de lenço. Ela olhou tudo aquilo e ela disse, meu Deus, ele vai fazer com outras crianças também. E eu lá, da equipe de mordomia. Ela entrou em contato com a administradora do perfil do Instagram do clube e ela disse, estou precisando do telefone do pastor Eric. Aí a menina disse, não é assim não, vou ver se ele libera. Aí ela disse, está vendo como tem coisa errada aí? A menina entrou em contato comigo já no final da tarde. Ela disse, pastor, tem uma mulher no Paraná querendo conversar com o senhor sobre um evento. Eu disse, pode mandar o meu contato dela. Pode mandar o meu contato para ela, não tem problema não. Por que ela pediu o contato? Ela queria fazer uma comparação. Ela queria ver se o número do WhatsApp que a menina ia passar era igual ao número do WhatsApp da ligação. Porque se fosse, eu estava frito. Quando ela comparou os dois, que ela viu que era diferente, ela falou assim, ó, minha mulher, vou ser bem sincera contigo, viu? Ligaram para minha sobrinha, um adulto mostrou as partes íntimas para ela, numa chamada de vídeo, eu vi, e a única foto do adulto que tem é do pastor Eric, e pode avisar ele que a Polícia Federal vai investigar ele. Eu estou indo agora na Polícia Federal. Se ele deve, ele vai ser cobrado, porque a Polícia Federal não brinca. Se ele não deve, diga ele que fique tranquilo. Eu cheguei, era 7h30 da noite, saí na rua de novo, comprei alguma coisa para comer, voltei, já era perto de 10, a gente já se organizando para dormir no sábado à noite. E aí que entra o sentido da pregação. Um grupo de irmãos, eu morava na Serra de Pedra Branca, lá em cima, lá embaixo, uma região chamada Mineirolândia, 18 quilômetros. Os irmãos que são acostumados a dormir cedo, me ligando sem parar. Quando eu olhei o celular, eu atendi e disse, pastor, a gente tem um assunto de vida ou morte, de urgência. E eu disse, não, se é urgente, eu chego já aí. Eu disse, não, a gente vai ir na sua casa. E eu disse, pode vir. Pouco tempo depois chegaram o irmão ancião da igreja e mais 4 jovens. 2 das meninas chorando, muito preocupado. O outro rapaz branco. E eles chegaram, pastor, a gente veio aqui me visitar só por um motivo. A gente te ama. E a gente não quer que nada de mal ou de injusto aconteça com o senhor. E aquilo ali entrou na minha cabeça. Eles me explicaram a situação toda. E eu falei para eles, olha, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Mas o que está me chamando a atenção nessa história é o fato de vocês estarem mais nervosos do que eu. O que está me chamando mais atenção nessa história é porque vocês são acostumados a dormir cedo e já é mais de 10 da noite, vocês vieram de lá para me contar isso aqui. A gente deu as mãos, fez uma oração. Eu fui dormir. Quando acordei de madrugada, olhei para o lado, minha esposa com o olho assim. E eu disse, o que é que tu tem? Ela disse, eu não consigo dormir não. Eu disse, por quê? Ela, tu ainda pergunta, se tu for preso.
E eu disse: não, entrega na mão de Deus. Virei para o lado e fui dormir tranquilo e calmo. Entrei em contato com os advogados da associação. Eles me orientaram a não responder ninguém, porque até você estando certo, se você responder mal respondido, você se incrimina. Foi o que eles me disseram. Se alguém entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, não responda. Você diga só assim: ó, meu advogado vai entrar em contato. Ninguém entrou em contato comigo, mas eu ganhei mais de 30 seguidores do Paraná no Instagram. Gente que eu nunca vi, investigando, olhando todo passo, todos os stories e status, tudo. Onde é que eu quero chegar? No amor. Se a gente olha para essa história do lava-pés aqui, ela retrata o amor de Deus por nós. Quando Jesus se abaixou e tirou a roupa, quando Jesus tirou a roupa, ficou só com a roupa de baixo, ele estava mostrando que ele já tinha feito algo mais sério, algo maior, quando ele decidiu descer do céu e encarnar num corpo de pecado. Quando ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos, ele queria mostrar que a valorização de Deus no reino não é para quem tem ou para quem é para quem serve mais, para quem gosta de servir. O mais importante aqui é a declaração de amor que Jesus deixou para os discípulos. A declaração de amor que eu recebi daquele corpo de membros é uma declaração de amor que nós agora precisamos transmitir. Esse momento do lava-pés, porque a igreja adventista não acredita que a ceia do Senhor é separada do lava-pés. A gente celebra a ceia do Senhor, a gente celebra o lava-pés antes, e a gente entende que é uma coisa só, é uma cerimônia só, dividida em duas partes. A gente vai ter a oportunidade agora de se abaixar, como Jesus fez, para lavar os pés do nosso próximo. Isso vai ser bom, sabe por quê? Porque é uma oportunidade de estreitamento de laço de nós seres humanos para com outro ser humano. Esse é o momento que você tem a oportunidade de zerar tudo e depois chegar a se apresentar perante Deus, porque Ele falou: você tem alguma coisa com o seu irmão, né? Antes de trazer a oferta, vai lá, resolve com ele e depois vem e apresenta a oferta que eu vou aceitar. 2 irmãos da igreja, 30 anos sem se falar. Um sentado no banco, outro no outro, entregado de verdade, cunhados os dois, sem se falar, não falavam nada. E os dois participantes de Santa Ceia. Ministrei a primeira Santa Ceia na igreja e eles participaram. Depois eu fiquei sabendo, eles não se falam. Eu disse: como é que eles não se falam e participam da Santa Ceia? Aí eu fui falar com ele: irmão, o senhor não fala com fulano não? Não. O senhor participa da Santa Ceia? Sim. Por quê? É porque eu não falo com ele por causa dele. Meu coração está em paz com Deus. O motivo da briga é ele. Se ele falasse comigo, estava tudo certo. Aí irmão, o senhor não fala com o irmão ali não? Eu falo não. Por quê? É culpa dele. Eu estou em dia com Deus, por isso que eu participo da Santa Ceia. Se não fosse ele, se ele quisesse falar comigo, as coisas tinham se ajeitado. Tá certo. Já que a culpa é dele, fui lá no outro. De quem é a culpa? É dele lá, tá bom. Ele aqui, de quem é a culpa? É do outro, tá certo. Por ti dá certo? Dá, por ti dá. Cheguei lá para celebrar outra Santa Ceia, separei uma salinha bem pequenininha. Eu cheguei para o irmão e disse: irmão, trouxe o pessoal aí de Fortaleza que está aqui comigo, ele está sem ninguém para lavar os pés. O senhor pode lavar os pés? É um amigo meu. Ele disse: é amigo seu, é amigo meu também. Pois vai lá, quem está na salinha, espera ele lá. Eu cheguei para o outro e disse: irmão, tem um amigo meu ali dentro da sala, ele está precisando lavar os pés porque não tem ninguém, eu estou sozinho. Ele veio só. O senhor pode lavar os pés dele? Posso. Vamos lá. O outro já estava lá esperando, eu cheguei a abrir a porta, quando o outro entrou eu fechei. Eu pensei: meu Deus, foi o que eu fiz. Das duas, uma. Ou eu vou abrir, tem 2 corpos tirados no chão, ou eu vou abrir, eles estão abraçados. Senhor, por que eu fiz isso? Tem misericórdia de mim. As 2 esposas dos 2 ajoelhadas no terreiro da igreja, orando pelo que estava acontecendo lá dentro. Passaram 4, 5 minutos quando a gente abriu a porta e os 2 estavam de joelho abraçados, chorando. 2 homens maduros chorando. Quando terminou a cerimônia, a igreja saiu da igreja. Uma cena que eu nunca mais vou esquecer. A igreja lá era em frente a um açude, não tinha tanque de batismo, porque na frente era um açude.
O tanque é o açude. Quando terminou o culto, a igreja saiu da igreja. Eu despedi meus irmãos e eles saindo e cantando. E eles saindo e cantando. E nesse dia eu tive a oportunidade de almoçar na casa dos dois. Só o significado disso aí. Panela, as duas famílias. Sabe qual é o significado disso aí? A arrogância dos irmãos. É disso que eu estou falando, é do amor. O amor que Jesus demonstrou, o amor que aquele corpo de irmãos demonstraram por mim, e é a oportunidade agora de a gente demonstrar amor. Primeiro, o nosso próximo. A gente vai fazer uma oração agora e vocês vão ser liberados para o lava-pés, tá? Tem estrutura para sair todo mundo junto, não, né? Vai ser primeiro os casais, né? O casal primeiro, né? Pronto, casal primeiro, depois vai sair as mulheres que não são casadas ou não estão acompanhadas e por último os homens, tá? Quem pode participar da cerimônia do lava-pés e da ceia do Senhor? Todo aquele que está registrado no rol de membros da igreja. E aquele que não está, também pode. A Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo. Então você, amigo e amiga que está aqui na igreja hoje, que não é membro da igreja, se Deus falou contigo, você quer participar do lava-pés e da ceia do Senhor, seja bem-vindo. Criança pode participar? Pode, desde que seja batizado. Se ainda não batizou, ainda não está no momento. Nós vamos sair agora. A equipe vai ficar em louvor enquanto os casais vão sair, tá? E a gente agiliza o restante. Vamos orar? Senhor Deus eterno, nós só queremos, Senhor, te agradecer pelo poder da tua palavra. Queremos sair agora para realizar aquilo que o Senhor fez há milhares de anos atrás, nos deixando exemplo. Nós iremos, Senhor, repetir, nos abaixando, lavando os pés do nosso próximo. Que a gente sabe que é um momento solene, que o Espírito Santo esteja conosco. Nos prepara para esse momento que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.